boa tarde, queridos e amados ouvintes do programa Viver Bem e da Rádio Catedral FM 106.7. Mais um domingo abençoadamente maravilhoso, gente. E é hoje que vamos refletir sobre um tema que vem intrigando muita gente. São pais, são professores que muitas das vezes nos perguntam se as birras, se as malcriações têm que ver com um transtorno. Por conta desta demanda e destas colocações, nós resolvemos trazer o TOD. Isso mesmo, TOD é transtorno opositor desafiador. E para tratar desse assunto, é claro que nós convidamos uma especialista, que é uma psicóloga clínica, ela que também é especialista em outras abordagens da psicologia, ela que vai falar já com vocês, que é a doutora Patrícia Gavazza, que é paroquiana da Santo Agostinho e Santa Rita da Barra. Isso, gente. Ela é paroquiano da paróquia Santo Agostinho e Santa Rita da Barra. Se você tiver alguma curiosidade, se vocês tiverem algumas dúvidas ou até sugestões de temas, pode nos enviar, pode nos encaminhar aqui pelo nosso e-mail, viverbem@radiocatedral.com.br. Mas vamos começar dando a boa tarde à doutora Patrícia. Boa tarde. Boa tarde, doutora Sônia. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Deixa eu falar um pouquinho sobre mim. Sim. Eu sou psicóloga formada, já tenho 17 anos aí de carreira. Passei aí pela psicologia organizacional, trabalhei em várias empresas diferentes. Sou mãe de 2 crianças em casa, muitos desafios. Beijo, Lana e Tereza. Sou logoterapeuta e especialista também. E é um prazer estar aqui com vocês hoje para conversar sobre o TOD, que desafia as nossas vidas diariamente. É verdade. A doutora Patrícia Gavazza também é palestrante. Isso. Ela que tem uma experiência, gente, enorme em organização, em instituições, trabalhou diversos anos em RH, recursos humanos. Então, você que é de instituição, você que também tem interesse em alguns outros temas, ela, a doutora Patrícia Gavazza, também é palestrante, poderá ir até vocês para palestrar ou na escola ou na empresa. No final do programa, ela vai passar os contatos e quem não anotar pode entrar, fazer contato aqui com a Rádio Catedral ou diretamente comigo. Também pelo nosso Instagram, PGM Viver Bem, a gente dá um jeito de ajudar vocês. O tema de hoje é transtorno opositor desafiador, que conhecemos como TOD. Então, vamos começar perguntando à doutora Patrícia o que é TOD. Bom, é o que você falou, né? O TOD ele se caracteriza como transtorno opositor desafiador, mas ele não é uma simples birra ou uma desobediência ou aquela criança que reclama muito, do contra, ou sempre dizendo não. Isso tudo, na verdade, é muito comum no desenvolvimento infantil. A criança ela passa por essas etapas, né, de dizer não, de desafiar autoridades. E o TOD, ele se caracteriza quando isso é muito persistente, né? Ela apresenta esses comportamentos por mais de 6 meses. Não tem a ver, não é direcionada a irmãos, né? Irmãos são um desafio à parte. Então, ela tem esses comportamentos e às vezes eles são vistos junto a autoridades, né? Então, uma dificuldade de seguir regras, uma oposição, uma argumentação excessiva, uma insistência, às vezes seguido de raiva, de irritabilidade,
por mais de 6 meses e acaba afetando muitos ambientes, não só o familiar, como o escolar, o rendimento na escola, a capacidade de criar laços e vínculos, né, afetivos e sociais. Então, assim, o TOD, ele não é um simples problema comportamental, passageiro e comum que a gente enfrenta com as nossas crianças. E sim é uma coisa persistente que traz sofrimento muito grande para o indivíduo, para a criança e para o adolescente. É um descontrole, é uma incapacidade de se autocontrolar de um jeito satisfatório, né? E por isso que às vezes a gente precisa de uma intervenção mais específica. E existe sim o diagnóstico no DSM-5 e no CID. Então ele é classificado sim como um transtorno, tá, doutora Sônia? Sim, e muito bom, doutora Patrícia, trazer essa informação que nem todos, até profissionais mesmo, aqui nosso programa é escutado, graças a Deus, por estudantes de psicologia, por médicos, por professores. Então, muito bom, é muito boa a sua colocação, dizendo, né, afirmando que nós temos está, né, considerado o TOD no DSM. Sim. No DSM temos um CID também, então, para os transtornos, Temos. que engloba o TOD. Isso mesmo, temos sim. Então, uma pergunta aqui, o TOD tem hereditariedade ou é genético? Olha, assim, o TOD ele não tem uma causa específica, ele é multifatorial, como a gente diz, né? O que isso quer dizer? Pode sim ter componentes biológicos, pode ter componentes da personalidade também da criança e do adolescente, tem também algumas questões de contexto, ambiente, então assim, não tem alguma coisa específica que você diga, com certeza ele vai desenvolver um TOD, e sim é um transtorno multifatorial que vários aspectos da nossa vida, até os aspectos biológicos podem interferir. Tá? Ele às vezes ele também é visto como uma comorbidade associado a outros transtornos, por exemplo, TDAH ou autismo, que vai ter o TOD associado a esses transtornos. Isso às vezes é muito comum, tá? Então, assim, mas não tem como a gente, sabe, Sônia, doutora Sônia, dizer que isso vai causar o TOD ou que aquilo é igual ao TOD. A gente precisa analisar um cenário como um todo, onde está inserido essa criança, esse adolescente. Sim. Então, quando fala dessa condição multifatorial, são diversos fatores, né? Também podemos dizer que uma predisposição por conta da influência de comportamentos de pais, mães, sim, a criança sim, que é exposta, né, a comportamento paterno ou materno que são desafiadores, por exemplo, ela acaba aprendendo e é um dos fatores. Poderíamos pensar assim, doutora Patrícia? Poderíamos, inclusive, o tratamento, mais adiante podemos falar um pouco melhor, ele é também global, ele, né, engloba diversos aspectos. Então, assim, você vai pensar numa psicoterapia, mas você também precisa lidar com o manejo parental. O que isso quer dizer? Conversar com os pais, direcionar os pais, manejo escolar também. Isso ajuda muito na evolução positiva, um bom prognóstico do TOD, né? Então, assim, você não vai só falar da psicoterapia para criança e para adolescente, você vai falar do entorno dessa criança e desse adolescente para ajudar ele também a manejar esse transtorno opositor e desafiante, esse excesso de insistência, uma inflexibilidade, um não excessivo. Perfeito. E olha, perguntas estão chegando. Acho até que a doutora já começou, né, a falar como diagnosticar e tratar esse transtorno, doutora Patrícia. Vamos lá, então. O diagnóstico ele é feito por especialistas no assunto. Então, o que eu sempre aconselho?
procure um psiquiatra, um neuropsicólogo, um neurologista, uma pessoa que tem experiência em fazer esse tipo de diagnóstico, e geralmente é feito por esses tipos de profissionais. Se você está na dúvida, você peça uma segunda opinião. Existem pessoas muito qualificadas que podem te ajudar a diagnosticar o TOD. O tratamento, ele, como a gente falou, ele é um tratamento global que engloba várias frentes de atuação. Então, você vai falar de psicoterapia para criança e para adolescente com TOD, e você vai falar do trabalho junto aos pais, do ambiente escolar, dos lugares onde essa criança e esse adolescente mais circula, que é o que a gente chama de manejo parental, manejo escolar. Então, é comum que a psicóloga que trate do TOD, da criança e adolescente com TOD, entre em contato com a escola, com a família, para que possa juntos, né, pensar em como abordar essa situação e como fazer esse manejo quando vem, né, a oposição de uma maneira forte, né, para que isso não escale, a gente possa dar uma boa solução aos conflitos. Geralmente, medicação pode ajudar também, mas não é todo TOD que vai utilizar medicamentos. E daí, assim, é importante a gente frisar, né, a importância de você buscar um médico para que você possa fazer uso de medicamentos, se for o caso. Existem níveis de TOD diferentes, então, assim, nos casos mais severos, o medicamento pode sim auxiliar, mas nem todo caso de TOD vai precisar de medicamentos. Tá, doutora Sônia? É importante a gente dizer isso. É verdade. Agora, normalmente a gente aborda o transtorno ou recebe demandas sobre o transtorno em crianças. Então, quando a doutora Clara é muito pertinente incluir o psiquiatra infantil, é muito pertinente incluir, sim, o especialista em neuropsicologia infantil, mas, né? Então, como eu sou mãe e avó também, fico muito com ponto de atenção para as mamães, papais, titias, vovós que estão nos ouvindo. Gente, existem a psicoterapia infantil. O psicólogo também é capaz de identificar, ele não fecha um psicodiagnóstico, mas ele é capaz de identificar se é inerente a um temperamento, se é da personalidade, ou seja, com mais cautela. A minha preocupação, doutora, é que muitas das vezes, pela ansiedade da mamãe e do papai que estão nos ouvindo, já leve a criança para um psiquiatra. E aí sim, vai haver intervenção medicamentosa. E eu tenho cuidado, eu tenho muito cuidado com isso. Então, ratifico o que a doutora Patrícia coloca, claro, mas uma pausa, respirar, vamos levar primeiro, não é porque a professora já psicodiagnosticou, porque tem muito isso, né, doutora? Tem. A professora disse que meu filho tem TOD, então já vou levar para o psiquiatra. Não, calma, procure um psicólogo que pode fazer avaliação e, caso haja suspeita, indício, sintomas, em breve, e não demora muito, ele ou ela, psicóloga, faz o encaminho devido para uma neuropsicóloga, que aí é um processo curto também, e depois aí sim vai para um psiquiatra. Então, a minha preocupação está mais nesse caminho, viu, doutora? Mas, doutora Sônia, você tem toda a razão. O psicólogo, principalmente o psicólogo infantil, ele é quem mais passa tempo com a criança. Ele vê ela semanalmente e vai criando um vínculo com essa criança também. Então, assim, além dos pais que convivem com a criança da escola, esse psicólogo ele vai ter muitos insumos, ele vai entender essa criança mais profundamente. E ele precisa, sim, estar envolvido
Sabe, doutora Sônia? Mesmo que exista um diagnóstico, esse profissional que já faz um trabalho com a criança, ele precisa ser envolvido, ele precisa também ser escutado. É o caminho, até porque a psicoterapia é um dos tratamentos mais fortes em caso de TOD. Então, é super importante escutar os psicólogos, assim, a senhora tem toda a razão, doutora Sônia. Então, pensamos juntas. Gente, o programa é de psicologia e espiritualidade aqui da nossa amada Rádio Catedral FM 106.7 e hoje estamos refletindo sobre um tema muito importante. Muita gente, mas muita gente mesmo, professores, familiares, mamães e papais, confundem a birra, a teimosia, a mordida que uma criança deu no irmãozinho com um transtorno. Gente, temos que ter cuidado. Hoje nós estamos aqui abordando o tema transtorno opositor desafiador e convidamos uma especialista em atendimento infanto-juvenil também, ela atende adultos, e vamos falar desse transtorno em adultos também. Sim. Então, ela também atende adultos, mas ela é especialista também nesse atendimento infanto-juvenil, que é a doutora Patrícia Gavazza, que é psicóloga clínica, especialista em logoterapia. Ela atende em consultório particular aqui na Zona Sul e também atende online. Ao final do programa, ela vai passar as redes sociais. Fiquem tranquilos. Você, se tiver alguma dúvida, entre em contato pelo nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. Isso aí. Vamos lá, doutora Patrícia. Existe medicação para o TOD? Todo mundo quer saber. Nossa, ia ser tão simples, né, doutora Sônia? Se todos os nossos problemas a gente pegasse um remédio para consertar, né? Bom, o TOD, especificamente pro TOD, né, prescrita pro TOD, não temos uma medicação. A gente tem muitas medicações que funcionam muito bem para outros transtornos, por exemplo, TDAH, e algumas até que são usados no TEA, né, o transtorno do autismo. Mas o TOD em si, você tem algumas medicações que podem ajudar, que são os reguladores de humor. Tá, doutora Sônia? Mas é importante que a gente diga que todas as medicações, elas têm muitos efeitos adversos e elas são fortes. Então, assim, geralmente o que eu gosto de aconselhar é a gente tentar começar o tratamento com crianças sem a utilização de medicação, sempre que possível. Tentar a psicoterapia primeiro, um bom acompanhamento de um psicólogo pode ajudar. E demais, a doutora Sônia tem experiência nisso também. A gente vê muitas modificações que acontecem, às vezes, quando a criança está em tratamento com uma boa psicóloga. Então, assim, respondendo então a pergunta, sim, existem alguns medicamentos que podem auxiliar no TOD, mas a gente precisa fazer todas essas utilizações com muita cautela e com acompanhamento médico bem específico e com muita responsabilidade. Geralmente na nossa vida hoje moderna, somos pais cansados às vezes, então é muito mais pais, avós, é muito mais fácil às vezes a gente pensar em dar uma medicação para deixar ele mais calminho. Mas assim, os nossos filhos são quem eles são, e às vezes quando a gente dá uma medicação de um jeito errado, a gente pode talvez adormecer um pouco o temperamento deles, a personalidade deles. Então o nosso filho acaba deixando de ser o nosso filho também. Então, assim, é importante que a gente tenha tudo isso em vista quando a gente toma essa decisão. Muito interessante. E olha, cadê? Sandra Mota
da paróquia São Judas Tadeu, ela é ouvinte da Rádio Catedral, está sempre participando aqui com a gente. Eu quero agradecer, Sandra, a sua participação. E ela traz uma pergunta bem interessante, doutora Patrícia. Ela pergunta se o adulto desenvolve TOD. E se desenvolve, como se apresenta? Mais outra pergunta na mesma, complementando. Como é possível ter um diagnóstico correto na fase adulta? Acho até que a doutora já pincelou, já falou de psiquiatra, mas vamos... Sim, o TOD ele não está só restrito ao âmbito infantil e juvenil, tá? Nas nossas crianças e nossos adolescentes. Ele pode sim ser apresentado na vida adulta. É mais comum que uma criança e um adolescente que tenha tido TOD e que não tenha sido trabalhada, né, com psicoterapia, cuidado, evolua ou persista esse TOD na fase adulta. Então, assim, você tem um adulto que ele vai ter comportamentos às vezes mais irritáveis, agressivos, uma dificuldade às vezes de socializar, de aceitar as regras, talvez de se manter num trabalho, porque é muito difícil para ele, ele confronta muitas autoridades, né, ele confronta muitas regras, as regras de convívio social dentro daquele ambiente de trabalho. Então, assim, isso vai trazer diversas dificuldades no âmbito social. Porque, doutora Sônia, vivemos em sociedade. E todos os ambientes que a gente circula, você tem figuras de autoridades, você tem regras, e né, nós somos convidados a dar as nossas opiniões, nós somos convidados a se colocar quando a gente não concorda com algo, mas a gente é treinado desde a nossa infância a como se colocar, a como se opor, a como trazer de uma maneira construtiva as nossas opiniões. E um adulto, né, uma criança, depois um adolescente, um adulto que tem TOD, ele vai ter uma dificuldade. A primeira reação que ele tem a qualquer coisa que lhe é imposta, ou alguma regra, ou algo que ele precisa seguir, ele vai se debater. Ele é inflexível, então esse não fere ele demais. O transtorno do TOD, ele tem a ver com autocontrole emocional. Então, assim, é uma emoção que ruge, que foge do seu controle. Então, assim, você pode imaginar que um adulto, ele pode ser bem explosivo se ele tenha TOD. Então, é importante sim que ele procure ajuda, é importante sim que ele procure um diagnóstico. E eu acho que vale também a mesma dica que a doutora Sônia deu anteriormente, né? Você vai procurar um psicólogo que também possa observar esse adulto e consiga também entender quais são as questões que ele tem. É um diagnóstico que ele pode ser feito com múltiplos profissionais em conjunto. Às vezes um psicólogo vai conversar e vai encaminhar para um psiquiatra, que juntos vão conversar sobre o caso. A gente está falando de comportamento, não é uma coisa tão simples. A gente precisa investigar, ouvir, escutar e trabalhar em conjunto. É muito interessante esse cuidado interdisciplinar que a doutora Patrícia está trazendo, trabalhar em conjunto, importantíssimo, principalmente com um adulto, que muitas das vezes, doutora, acredito que a doutora Patrícia também tenha essa experiência no consultório dela, muitas das vezes, quando identificamos algum transtorno no adulto, nós, psicólogos, não fazemos o psicodiagnóstico, nós fazemos um prognóstico, mas por ser adulto, alguns, isso não é regra, mas alguns têm a tendência de se recusar
a compreender aquela indicação. Tem uma resistência. Resistência, essa é a palavra adequada. Tem uma resistência e demoram muito, né, a aceitar um encaminhamento. Mas nós, como profissionais e principalmente logoterapeutas... Principalmente se é um adulto com TOD, né? Porque ele vai ter uma questão justamente com regras, sim, autoridade. E quando esse paciente é uma autoridade também. Imagina, né? Imagina só. Então, a gente fica imaginando, vocês, né, ouvintes, ficam imaginando como nós, como psicólogos, enfrentamos esses desafios. Nosso manejo clínico, que não é fácil. Com criança é mais fácil, convidamos os pais e orientamos, né? Agora, com um adulto... mais complicado. Mas é possível, é possível, até porque nós não desistimos de ajudar o paciente. Né? O paciente é a pessoa que sofre, é o homem que sofre. E a doutora Patrícia também, providencialmente eu digo, ela também é especialista em logoterapia, que é a psicoterapia, sim, do sentido da vida. Gente, eu não estou dizendo que é a melhor, né? Todas são excelentes, todas as abordagens. A melhor abordagem é aquela que faz bem para o paciente. Se o paciente constrói um vínculo com um profissional, aí sim, é isso que vale. E ter esse olhar que a doutora Patrícia coloca da interdisciplinaridade com outros profissionais é fantástico. E é super logoterapêutico também, sim, né? Eu acho que é importante a gente também dizer, doutora Sônia, que as pessoas que têm o TOD às vezes ficam muito estigmatizadas. Sim. Elas são só o TOD, porque o TOD ele é um transtorno que a emoção vai para o outro, afeta o outro. Não é como se fosse, vamos usar aqui um exemplo, uma depressão, que você tem um sentimento que acaba afetando você internamente. Não, o TOD ele é lançado para fora. Então, assim, o redor da pessoa que tem TOD sofre muito também. Então, essa pessoa acaba ficando muito estigmatizada, né? Olha aquela pessoa ali, sempre mal-humorada, ou sempre argumentativa, ou aquela criança difícil. E a gente esquece que por trás daquilo existe um indivíduo que também sofre, que tem outras questões. E isso é super logoterápico. Na logoterapia a gente fala sobre isso, enxergar por trás do transtorno, enxergar por trás dos rótulos. Né? Existe um indivíduo ali que também precisa de ajuda. É verdade. Como agir, doutora Patrícia, com uma criança com TOD para evitar que a situação escale e aumente? Essa é uma pergunta muito interessante. Existem várias dicas aqui que a gente pode dar. Primeiro de tudo, assim, principalmente com crianças e adolescentes, é importante que você tenha regras consistentes e uma parceria entre os cuidadores, por exemplo, entre pai e mãe. O que acontece? Uma criança que ela tem TOD, ela... é como se ela utilizasse isso como um esquema de defesa, né? Ela tem uma dificuldade com regras, ela tem uma dificuldade em obedecer, né? Ela é muito argumentativa, muito insistente. E justamente por isso é importante que você dê regras claras para ela, porque senão ela tende a se fechar e ser mais resistente ainda. Então, assim, não adianta você chegar e falar assim, vamos para o shopping e, olha, é bom que você se comporte. Como assim, né? O que você está querendo da criança, né? Uma coisa é você falar dessa maneira e é uma comunicação que você não está sendo muito clara. Você virar e falar assim, olha, vamos para o shopping, eu gostaria que você ficasse do lado da mamãe e do papai no tempo todo. Vamos parar, sim, para tomar sorvete e depois vamos para casa. Você está sendo mais claro, você está sendo previsível, você está trazendo uma segurança para essa criança. E daí, assim, é importante também os pais não se desautorizarem. E às vezes, eu sou mãe também, às vezes no calor da situação, às vezes um atropela o outro, não é mesmo? Então assim, uma mãe diz sim, o pai diz não, e daí isso acaba confundindo a cabeça da criança. Então assim, um sim
que você dá para ela e que não se concretiza, a criança acaba se sentindo muito injustiçada. E uma criança com TOD, que às vezes é irritável, vive intensamente as emoções, vive o não intensamente, ela vai se rebelar, ela vai se descontrolar, porque você disse sim e agora você está dizendo não. E o não que você disse que vira sim, né, acaba que a criança às vezes internaliza, poxa, então é só fazer uma birra, uma cena que vão permitir. Não é porque ela faz isso por mal, mas assim, a criança ela está aprendendo como agir no mundo. Então o seu não precisa ser consistente. Se você dá um não e depois você dá um sim, ela também fica confusa. E ela vai pensar assim, bom, então é só eu puxar um pouquinho aqui a barra, o limite dos meus pais, e eles vão dizer sim para mim. Então, assim, justamente por ela ter o TOD, é importante que a gente tenha regras consistentes, uma rotina consistente, uma parceria entre pai, mãe ou cuidadores, né? Quem cuida, avó. Gente, vovó também, não dá para desautorizar mãe e pai. Oh, meu Deus. Não dá. Puxa do lado, conversa ali, mas na frente dos netinhos não dá. Precisa ter uma conversa, precisa ter uma única voz, senão a criança fica confusa. E não é só a criança que tem TOD. Acho que vale a pena dizer que essas dicas, né, para TOD não é só para TOD, porque todas as nossas crianças também passam por um momento que elas às vezes podem ser desafiadoras. Então todas essas dicas aqui também servem para esses momentos mais desafiadores também que a gente passa com as nossas crianças. Uma dica importante, assim, a necessidade de a gente impor os limites, sim. Quando a gente tem uma criança que é mais desafiadora, a gente acha que por ela ser mais desafiadora, às vezes a gente precisa ceder mais, ou a gente fica um pouco envergonhado com aquela cena, com aquela criança gritando com a gente, né, mais quente, e a gente acaba cedendo. E na verdade, não, gente, justamente por a criança ter uma questão com o não, ter uma questão com as regras, é importante que a gente treine essa flexibilidade cognitiva dela, treine essa recebida do não, vindo de casa também, vindo dos pais, quem são mais que cuidam, né? Então, assim, é importante a gente impor limites, sim. A criança TOD, ela precisa ser treinada nisso, em aceitar o não, tá? Outra dica super importante, doutora Sônia, ter paciência e calma. Nossa, é muito difícil. Eu sei, gente, eu tenho 2 crianças em casa. Como eu falei antes, né? Somos pais cansados, trabalhamos e às vezes nossos filhos vêm, geralmente a criança, principalmente a criança com TOD, ela é muito intensa, então ela vem irritadiça já. E ela já começa com uma resposta atravessada para você. E daí o que a gente faz? A gente reage. A gente responde na igual medida. Isso, para quem tem TOD, é gasolina na fogueira. Sobe e escala o conflito exponencialmente. Nessas horas, a gente precisa entender que nós somos o adulto responsável. E que se ela vem e fala de um jeito agressivo com a gente, teoricamente, tem mais maturidade que a gente precisa trabalhar isso também. Mas assim, a gente consegue parar, a gente tem um autocontrole maior, e a gente tem que quebrar esse ciclo da reatividade, da agressividade. Sim. E por falar em autoridade, o que fazer, doutora Patrícia, se a criança tem TOD e uma criança já maiorzinha, adolescente, e ela se recusa a fazer terapia? Então, o princípio básico da terapia para funcionar é que tanto a criança quanto a adolescente vá por vontade própria. Eu sei que a gente pega os nossos filhos e leva para terapia, querendo ou não querendo, mas isso acaba, né, prejudicando a vinculação que a gente chama dentro do consultório. Geralmente o trabalho terapêutico ele é muito mais efetivo quando os dois estão abertos, estão dispostos, tanto terapeuta quanto criança e adolescente. Então, se você tem um adolescente que tem TOD e ele não quer ir para terapia de jeito nenhum, acho que o que a gente precisa fazer nesse momento é trabalhar então com os pais.
trabalhar o manejo parental, trabalhar essas dicas de um jeito mais estruturado, né? No dia a dia, que isso já é terapêutico para a criança dentro de casa. E isso vai ajudar. E depois que a criança estiver talvez um pouco mais tranquila, o adolescente estiver um pouco mais tranquilo já, com algum tempo de manejo parental, talvez a gente possa convidá-la novamente para fazer terapia. E a gente dá certo. Sim. E eu costumo, um caso que eu atendo não é de TOD, continua comigo, mas o jovem que vem de bastante longe, um bairro distante, se recusava a fazer terapia ainda mais longe, né? Vim de um bairro da Zona Norte para aqui, para a Zona Sul, e eu fiz isso que a doutora Patrícia recomenda. Conversar, iniciar com os pais, orientar, mas também, gente, trabalhar os pais pela consciência de sua autoridade. Isso. É importante que pais não terceirizem a autoridade. Sim. Muitas das vezes, eu gostei muito dessa frase da doutora que fala pais cansados. Sim, somos pais, vivemos numa época em que todos precisam trabalhar, eu sou avó, continuo trabalhando, porque precisamos pagar os boletos. Mas deve-se priorizar o tempo de qualidade. Tempo de qualidade que haja autoridade. Porque não pode... Filho é filho. Então, filho tem que obedecer. Claro que é a partir da amorosidade, eu diria firmeza com amor. E vai conquistando, né? Porque se o TOD é justamente a característica maior, é desafiar a autoridade, vai ter conflito mesmo, mas os pais não podem se cansar, não. Tem que persistir. Todos os domingos, eu, Sônia Nascimento, âncora desse programa, tenho essa honra, gente. Sou psicóloga clínica e tenho essa honra e alegria de estar em todos os domingos com vocês, aí na casa, no seu trabalho, e também sempre com uma convidada ou um convidado muito especial, sempre tratando de um tema do comportamento humano. Hoje nós estamos refletindo sobre o transtorno opositor desafiador. A especialista é psicóloga clínica, é a doutora Patrícia Gavazza, que mora na Barra da Tijuca, é da paróquia Santo Agostinho e Santa Rita. Ela tem consultório particular lá na Barra e aqui na Zona Sul também, e atende também online. Vamos à pergunta agora da ouvinte Daniela Prates. Daniela Prates, ela se diz moradora da Vila Aliança. Ela pergunta à doutora Patrícia: doutora, a pessoa que tem o TOD consegue reconhecer que seu comportamento é irracional? Olha, doutora Sônia, pergunta interessante essa. Eu diria que depende. Tem momentos que eu acredito que o adulto TOD, até a criança e o adolescente, não reconheça que as suas emoções extrapolaram a medida. Acho que no calor, assim, do momento, é o jeito que a pessoa sabe reagir, entende? E ela precisa fazer um esforço para que ela tenha uma resposta diferente. Então, aquilo para ela vem muito natural. E às vezes eu acredito que ela não consegue se enxergar explodindo do jeito que a gente está percebendo ela explodir. Mas isso não precisa ser sempre assim. Se essa pessoa é acompanhada numa psicoterapia, a gente vai trabalhar justamente isso, que ela entenda as suas emoções, que ela consiga identificar o que ela está sentindo e que ela consiga se auto-enxergar, ter autoconsciência de si mesma. É aquele voo alto que a gente faz e se olha para si mesmo e consiga enxergar. Tá? Isso pode ser trabalhado, na verdade, trabalhado na psicoterapia. Tá? E dentro de casa, né, nas relações, nas amizades,
Eu acho que a gente que está escutando esse discurso também é a mesma coisa que a gente falou anteriormente. A gente tende a nossa primeira reação como se fosse uma luta e fuga, né? Uma reação irracional. A gente responde em igual medida. Se a pessoa chega esbravejando com a gente vai esbraveja de volta. E daí mesmo que perde a medida e ninguém enxerga nada. Porque daí vira um conflito massivo, né? Em que todo mundo se descontrola. Então, assim, o descontrole do outro, se causa descontrole em você que está escutando, a situação fica descontrolada como um todo. E daí não tem como você chegar e apontar. Você viu como você estava descontrolado? Ele vai falar assim, não, mas você estava gritando também. Então, aí vira aquela confusão. Né? Eu acho que assim, a gente consegue assim, apontar, por exemplo, para o nosso companheiro, nosso filho, que você está ou nossa esposa, você está descontrolada, você está descontrolando. Se a gente fizer isso, você usou uma expressão muito pertinente também, doutora Sônia, com amor, com acolhimento. Se a gente quebra o ciclo da agressividade, novamente, se a gente quebra o ciclo da agressividade, e daí a gente vai falar assim, olha, eu tô percebendo que você tá um pouco mais irritado, você viu como você falou, tô aqui para te escutar, tá acontecendo alguma coisa, você teve um dia difícil, conversar, iniciar um diálogo, e não simplesmente só uma reação. Às vezes a gente desarma a pessoa, e aí ela consegue, sabe quando a pessoa até toma um susto assim, né? Ela consegue se perceber um pouco melhor. É verdade, com amor, o amor salva tudo. É uma boa ferramenta, viu? É verdade. Como diferenciar o TOD da birra, doutora Patrícia? Bom, o TOD, na verdade, é um transtorno mais sério. Ele é persistente, frequente e mais intenso. Você está falando de... A gente fala muito de criança porque é o que a gente mais vive, mas também existe, como a gente falou anteriormente, em adultos, adolescentes. Você está falando de um sujeito que ele vai trazer esses comportamentos. Pode ser com raiva, ataques de raiva, agressividade, ou muito argumentativo, muito teimoso, muito refutante, insistente, de uma maneira consistente por mais de 6 meses em diversos aspectos. Então, assim, é uma criança, às vezes, que vai trazer dificuldade na escola, que vai trazer dificuldade com os amigos, que vai trazer dificuldade dentro de casa. É uma casa, às vezes, que fica desarmoniosa, com muitos conflitos, com muitas brigas, porque são crianças, adolescentes e adultos com difícil manejo, é difícil conviver com essas pessoas. Mas é importante dizer que essas pessoas não são só o TOD, tá? Por que eu falo isso? Principalmente quando você tem uma criança que ela está desenvolvendo, que ela também vai apresentar alguns comportamentos, mesmo que ela não tenha o TOD, faz parte do desenvolvimento. É importante que a gente crie também na cabeça, nas memórias dessa criança, coisas que são positivas. Uma criança muito desafiadora vive sempre em constante briga com os pais, às vezes ela acaba também ficando um pouco deprimida, depreciativa, sente que nunca acerta, que os pais estão sempre irritados com ela. Então, assim, isso acaba, na verdade, desmotivando a criança, até piorando os comportamentos. É importante que a gente crie momentos que a gente consiga elogiar essa criança também, achar os aspectos positivos que ela tem, as coisas que só ela faz, né, as características pessoais dela, para que ela consiga se desenvolver para além só também do TOD, né, da relação desgastante em lidar com o TOD, ou com a birra, ou com aquela fase do desenvolvimento infantil, do adolescente, que é mais difícil você manejar. Então, assim, é importante que a gente seja afetuoso, acolha esses sentimentos. Uma pessoa que tem TOD, ela está explodindo, ela está com uma dificuldade de se autorregular, explodindo de sentimentos. E às vezes o que a gente vê vai para o seu quarto, fecha a porta para você se acalmar e voltar.
E daí você está deixando essa criança sozinha e talvez ela precise ao contrário, ela precisa que você acolha. Olha, eu tô vendo que você precisa respirar, tô vendo que você tá muito irritado, tô vendo que isso era muito importante para você, que você tá muito triste. Colocar palavras, às vezes, em coisas que ela não consegue simbolizar, né, o que ela tá sentindo. Né? E a gente está falando isso para criança, mas na clínica com adultos, doutora Sônia, a gente faz a mesma coisa. A gente dá palavras para que as pessoas estão com dificuldade de enxergar, de simbolizar. Elas têm um bando de sentimentos embolados e emaranhados dentro delas e elas não estão conseguindo verbalizar aquilo. E aquilo causa angústia e sofrimento. Então elas precisam ser acolhidas. Verdade. De que maneira o transtorno opositor desafiador pode comprometer a vida profissional de um adulto? Eu vejo várias questões assim que podem ser dificultadas por esse transtorno. Se você fala que é uma pessoa insistente, insistente no não, uma pessoa com uma dificuldade de conformidade às regras, uma pessoa que tem um alto descontrole, um baixo autocontrole, né, de emoções, você está dizendo que pode influenciar no relacionamento pessoal, com o cônjuge, você está falando que pode afetar também na permanência no emprego. Imagina, no primeiro sinal de que o chefe vem te dar aquele feedback, que o seu trabalho precisa melhorar, ou que esperava algo diferente de você, ele vai desafiar essa autoridade, ele vai ter uma dificuldade de se conformar às regras, ele vai querer fazer as suas regras próprias, né? Chegar na hora que quiser, sair na hora que quiser, e não vai conseguir entender nem se expressar de um jeito que seja positivo para aquele ambiente de trabalho. Então, assim, você vai ter uma pessoa que vai ter uma dificuldade, talvez, de manter os laços empregatícios, né? De manter laços matrimoniais, de manter um relacionamento estável com uma namorada, de ter amigos. Chega uma hora que eu acho que os amigos podem cansar um pouco, né? Nossa, mas que cara insistente, que cara irritadiço, que vive reclamando, nunca tá bom. Então, eu acho que traz diversas questões. Mas eu acho importante também, doutora Sônia, que nem a gente falou anteriormente, que você investigue a sua saúde física como um todo também. Às vezes a pessoa ela tá com algum problema físico, alguma desregulação hormonal, passando por algum processo diferente que também está afetando o humor dela, tá? Então, na clínica a gente tem que estar sempre atento, né, à saúde biopsicossocial, não só em um único aspecto. Sim. Poderia, doutora, fazer uma breve, simples diferenciação do TOD com a síndrome do Hulk, que nós conhecemos em consultório como a síndrome do Hulk, que é o TEI, transtorno explosivo intermitente. Tem sido popularmente chamado de síndrome do Hulk. Porque chegou aqui uma pergunta se o TOD e a síndrome do Hulk são as mesmas coisas. Não, são transtornos diferentes. São transtornos diferentes. Pelo que eu conheço, são classificações diferentes também. Pelo que eu conheço, a síndrome do Hulk, né, ela é um gatilho muito rápido, né, passa de um ponto que estava tudo bem para um ponto extremamente explosivo, que nem no seriado do Hulk mesmo, né, muito rapidamente, e assim, para quem está ao redor, não existe nenhuma razão aparente daquilo. Então, assim, a pessoa ela não está se opondo a nada, né? Ninguém falou alguma coisa e ela tá se rebelando, ou se opondo, ou argumentando, ou sendo teimoso, ou sendo, né, mais insistente. Ela simplesmente explode. É uma coisa mais intensa, sem justificativa muito aparente naquele momento.
né? E picos assim mais de explosão mesmo de raiva. Então, de quebrar coisas, né? De as pessoas precisarem se proteger também, as pessoas que estão ao redor. Então, assim, eu vejo uma diferença na intensidade, no estopim. O Todd ainda é muito argumentativo, existe muita fala no meio, né? Muita oposição, existe aí um pouco assim de oratória, de comunicação. A síndrome do Hulk, ela é mais assim, papum. Do nada a pessoa dá uma explodida e você não sabe direito o que aconteceu. Todo mundo meio que pega assim de surpresa, sabe? Ele passa, eu gostei muito dessa colocação, que ele passa assim, de um estado gentil, amável, mas quando provocado, quando irritado, vira aquele gigante verde. Né? Exatamente. Chama proporções de força enorme. É bem interessante. Gente, o programa está maravilhoso, mas precisaremos terminar. Uma pena, deixe-me ver aqui. Tem algo muito pontual, é uma pergunta, não podemos deixar de atender, aí eu peço que a doutora seja breve e, se precisar, nós enviaremos maiores explicações. O ouvinte é Pedro Paulo, ele diz: sinto muita raiva, frequentemente. Será que eu tenho esse transtorno? Sou adulto, tenho 55 anos e não paro em emprego nenhum, porque não levo desaforo para casa. Então, Pedro Paulo, procura uma psicóloga, vamos conversar. Exatamente. Até porque é a profissional que vai ter essa leitura. Exatamente. A gente não pode simplesmente pegar um sintoma, um sentimento, uma coisa e já diagnosticar, tá? Eu acho que a clínica, a psicologia, a psicoterapia, o ser humano não funciona assim, né? A gente precisa entender essa raiva, entender junto com você de onde que ela surge, qual o gatilho, tudo isso. Terminando o programa Viver Bem, quero agradecer sua brilhante participação, doutora Patrícia. Doutora Sônia. E passe, por favor, os seus contatos. Vamos lá, meu contato, meu WhatsApp é 021 99708 9664. É isso, qualquer coisa que vocês precisem, queiram me perguntar, me procurar, estou à disposição. Muito obrigada, e essa é só mais uma participação. Em breve, doutora estará com a gente. E eu quero agradecer e fazer um convite a todos vocês. Vamos viver bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos. Amém. E até o próximo programa.